Então, gente, boa noite para todos, né? Nós ficamos 2 aulas comentando com vocês a respeito dos partidos políticos. Eu sei que tem muita coisa que vocês queiram perguntar, mas a gente tem que ir caminhando, né? Mas só fazer um link aqui com vocês, o que nós trabalhamos com vocês nas 2 aulas aí sobre partido políticos, né? Fazer um resumo bem rapidinho, bem breve com vocês a respeito do que falamos. E algumas perguntas que são tantas e várias, né? Sobre as eleições, a gente vai conversando com vocês durante as nossas aulas, né? Hoje nós vamos falar de sistemas eleitorais. Provavelmente nós vamos gastar essa aula e a próxima. Provavelmente nós vamos gastar essa aula e a outra no, falando sobre sistemas eleitorais. Tudo bem, né, Wallace? O que nós falamos com vocês sobre partidos políticos, que é importante vocês buscarem. Primeiro, fazer a leitura lá do livro de Direito Eleitoral sobre partidos políticos, né? Que a partir de partidos políticos é o que vai cair na prova. Então, o que é importante? Bom, a primeira coisa o partido político, ele precisa, para a criação de um partido político, ele precisa adquirir uma personalidade jurídica na forma da lei civil, né? Então, essa personalidade jurídica fazer o registro do estatuto no cartório civil de pessoas jurídicas, na capital do Distrito Federal, né? Então, o primeiro passo aos partidos políticos. Depois que adquirirem a personalidade jurídica, deve registrar esse estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, né? Lá no Tribunal Superior Eleitoral, faz-se primeiro o registro dos fundadores do partido, que nunca pode ser a um número inferior a 101 pessoas. Essas pessoas têm que ter domicílio eleitoral no mínimo de 1/3 nos estados brasileiros, ou seja, precisa de ter domicílio eleitoral pelo menos em 9 estados, e aí precisa dos documentos básicos, né, comprovante de estarem quites com seus direitos políticos, os documentos pessoais, documentos que comprovam o domicílio e etc., né? Depois, faço o registro do estatuto do partido político, que tem que ter, acima de tudo, um caráter nacional. Ele não pode ser um partido de uma classe, não pode ser não pode ser um estatuto regional de um estado, um partido de um estado ou de uma região. Ele tem que ter caráter nacional. Então, ele precisa, nesse sentido, ele precisa trabalhar, né, e buscar representação no eleitoral brasileiro, em todo o território brasileiro. Nesse sentido, então, precisa buscar apoio, principalmente a partir dos 9 estados do qual ele foi criado, né? E aí ele vai precisar de 0,5% dos votos da última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos brancos e nulos, né? E vai precisar também de assinaturas que devem ser conseguidas em todo o território nacional, basicamente nos 9 estados, tá? E precisa de ter um décimo por cento do eleitoral que haja votado em cada um dos estados. Ou seja, se na última eleição para a Câmara dos Deputados, né, somando apenas os votos válidos, tá? Digamos que foi 10 milhões,
0,5% de dessa votação toda para os deputados federais, no Brasil todo, equivaleriam a 50 mil assinaturas. Então, precisaria colher pelo menos 50 mil assinaturas distribuídos em 9 estados, e o número de assinaturas nunca poderia ser inferior a 1/10 do eleitorado. Quer dizer, é uma porcentagem razoável, né? Ok? Isso aí é o que eu gostaria que vocês pegassem e analisassem com carinho no slide que nós deixamos para vocês, tá bom? Eu estou permitindo um punhado, entrou uns 10 ou 15 aqui agora. Eu acho que o Francisco entrou. Deixa eu ver. Não, não entrou, não. Pede ele para sair e entrar de novo, por favor. Tá bom, Francisco? Vou compartilhar uma tela aqui de um slide com vocês, tá? Boa noite, então. Bom, esse slide está postado lá no Liceu, no Moodle para vocês, né? E ele fala, tá, do nosso poder legislativo, e juntamente com os partidos políticos que nós vamos trabalhar aí com vocês, né? Opa, desculpa. Bom, o que nós falamos então com vocês, né? Partido político é uma organização de pessoas reunidas em torno de um programa político com a finalidade de assumir o poder institucional, de mantê-lo ou ao menos de influenciar na gestão da coisa pública através de críticas e oposições, tá bom? Então, isso é o conceito de partidos políticos, né? São pessoas que se reúnem em torno de um programa com o objetivo de assumir um poder institucional, né? Assumir o poder político e manter esse poder político ou então influenciar na coisa pública ou nas políticas públicas de um determinado governo, né? E aí acabei de dizer aí com vocês, os partidos políticos, eles se assemelham à pessoa jurídica e possuem uma regulamentação específica, que é a Lei 9.096/95, né? Aqui no Brasil, nós temos uma das cláusulas pétreas da Constituição brasileira sobre a atuação político-partidária, é que o Brasil é pluripartidário, tá? Então, nós temos uma amplitude muito grande de partidos políticos, nós temos 35 partidos políticos hoje registrados atualmente, nós temos 3 sistemas de partidos políticos, que é o monopartidarismo, o bipartidarismo e o pluripartidarismo. O monopartidarismo é sistema característico de governos totalitários, onde tem um único partido, né? Tipo o Partido Comunista em Cuba, por exemplo. O bipartidarismo, tá? Onde existem somente 2 partidos políticos, né? Partido conservador, partido liberal, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra, né? Então, é um sistema bipartidário. E nós temos o pluripartidarismo, que é uma amplitude muito grande de partidos políticos, tá? Aqui no Brasil, 35.
atualmente, tá? Esses partidos políticos, eles são financiados, né, pelo fundo partidário. Nós temos um fundo partidário muito grande hoje, 2 bilhões de pessoas. Acho que tem gente chamando. Quando aparece o slide, gente, eu não tenho condição de ver quem chama. Tá aí, Francisco, muito bem. Então, nós temos um fundo partidário, né? Esse fundo partidário é para o sustento das doações, o sustento do partido político de uma maneira geral, né? Eu já mostro para vocês, gente, o, o, o slide, tá bom? Deixa eu falar sobre uma questão muito interessante hoje, sobre que é muito debatida e que me perguntaram já muitas vezes durante a semana passada e essa semana, tá bom? É a questão do fundo partidário. Vocês não estão conseguindo ver o slide, né? Não tem slide nenhum apresentando para vocês, não é isso mesmo? Isso. Tá bom. É porque tem algumas pessoas que estão entrando, tá lá no grupo dos professores, mas tudo bem. Já eu mostro aqui para vocês, tá? Gente, eu queria só falar sobre comentar com vocês rapidamente sobre este fundo partidário, né? Fundo partidário, ele, ele assim, ele já vem de muitos e muitos anos sendo utilizado, né? Desde o governo Castelo Branco, ele é utilizado, né? E hoje ele serve para, para, para o auxílio do para pagamento das contas dos partidos políticos, né? Então, o que é um fundo partidário? O fundo partidário é um nome popular, vamos dizer assim, dado a um fundo chamado Fundo de Assistência Financeira dos partidos políticos, tá? Ele foi criado, basicamente, em 1965, e ele é hoje é a principal fonte de financiamento dos partidos políticos, tá? Bom, ah, qual é a fonte desse fundo partidário, né? Segundo o TSE, o fundo partidário, ele é constituído de doações da União, das multas, das penalidades, das doações e outros recursos que são atribuídos por lei, principalmente pela lei eleitoral, tá? E esses recursos, eles são liberados para os partidos políticos, tá? Eles são liberados todos os meses aos partidos políticos, tá? Eles são liberados, então, por meio de doações mensais, sempre do mesmo valor, tá? Para os partidos políticos. Ele é chamado de duodécimos, tá? E também são liberados por meio de multas eleitorais. Em todas as épocas de campanhas eleitorais, candidatos são multados, são penalizados, então eles recebem multas e tudo aquilo que é arrecadado, tá? Até o mês anterior é sempre levado para os partidos políticos, distribuído aos partidos políticos, né? Quem é que pode receber esse fundo partidário? Todos os partidos políticos registrados no TSE receberão uma fração deste fundo partidário, tá bom?
desde que o partido não tenha suas contas rejeitadas. Se tiver suas contas, os partidos políticos têm que apresentar as suas contas diariamente ao Tribunal Superior Eleitoral. Se tiver as contas, se as contas forem rejeitadas, tá? Se as contas forem rejeitadas, aí não vai receber. Vamos fazer essa discussão, né? E aí fica suspensa essas contas. Além do mais, ainda os partidos políticos podem sofrer algumas multas quanto a este fundo partidário, se as contas não tiverem em dias, né? De acordo com a Lei 9.096, que trata que é a lei dos partidos políticos, né? Lei 9.096/95, os partidos políticos, eles devem utilizar esse dinheiro do fundo partidário em algumas atividades. Basicamente, tem que utilizar 20% do dinheiro recebido para a criação e manutenção de um instituto ou uma fundação de pesquisa. Um instituto ou uma fundação de pesquisa. E aqui a gente já tem uma crítica, né? A finalidade desse dinheiro para um instituto ou uma fundação de pesquisa. Tem uma discussão aí de um ex-candidato, de uma pessoa que participou aí, né, de campanhas, que teve um cargo majoritário e que tem um instituto, né? Então, é um instituto ligado a um partido político. Então, é uma das críticas que já se faz, como o Aleph está falando aí, né? 30% desse dinheiro também tem que ser gasto, tá? Em programas de promoção para a participação das mulheres no sistema político partidário, né? E esse aí já é uma coisa positiva, eu penso. E o restante desse dinheiro, né, 50%, é usado, então, para as despesas administrativas e das campanhas institucionais. Cada partido aí define como vai gastar esses 50% desse dinheiro do fundo de garantias, né? Desse fundo partidário, tá? Desses 50%, desses 50% do dinheiro, 50% tem que ser direcionado para o Diretório Nacional e os outros 60% tem que... e a outra parte tem que ser direcionada para os diretórios estaduais, né? Bom, como é que esse dinheiro é distribuído, né? 5% desse dinheiro todo é distribuído de forma igual para todos os partidos políticos, tá? 5% desse dinheiro é distribuído, então, para todos os partidos políticos, e de maneira igual. E 95% são divididos proporcionalmente de acordo com o total de deputados de cada partido na Câmara, ali na Câmara, né? Então, é assim que são feitas essas distribuições todas, né? Hoje, quem recebe mais esse fundo partidário aí é o PT, o PMDB, tem mais PSDB e o PSL, né? Bom, PSL, isso, Altemar. Ok. Bom, esse fundo, então, esse dinheiro quanto que é esse dinheiro, né? O Aleph já está aí bravo, perguntando, né? Quanto que é esse dinheiro?
esse dinheiro hoje está a 2 bilhões de reais, né? Então, é um dinheiro é muito dinheiro, né? Esse dinheiro, ele tem crescido de maneira progressiva nos últimos anos, né? Só para vocês terem uma noção, em 2010, por exemplo, esse dinheiro do fundo partidário, ele era 200 milhões. Em 2014, esse dinheiro já subiu para 365 milhões. Em 2015, esse dinheiro subiu para 867 milhões, né? E aí, por iniciativa do próprio Congresso Nacional, foi sancionada, então, a lei pela ex-presidente Dilma da criação de um fundo partidário, tá? E a justificativa disso daí era que as doações privadas, né, elas foram suspensas e elas passaram por novas regulamentações, não é que elas foram suspensas, né, passaram por novas regulamentações e elas tiveram que ser declaradas, uma série de situações, então as doações privadas, elas diminuíram muito mesmo do que o valor, do que aquilo que era mais ou menos na época de 2010, né? E aí todos nós sabemos, né, aquele problema que aconteceu, da Lava Jato, do Mensalão, né? Então, muitas doações privadas, principalmente de empresas, né? Empreiteiras, mais especificamente, que doavam de maneira absurda para vários partidos políticos e para vários candidatos, e depois de eleitos, eles todos cobravam, né? E, diante dessa corrupção tão grande, terrível, que nos assolam, né? Assola o nosso país ainda, então, precisou-se tomar algumas medidas urgentes e criou uma série de restrições para as doações privadas. Nós vamos explicar isso e conversar com vocês na próxima aula a respeito disso, né? Mas em 2016, só para ter uma ideia, esse valor subiu para 819 milhões, né? Em 2018, foi aprovado pelo Congresso um valor de 889 bilhões, né? E hoje este valor já está a quase 2 bilhões de reais. É muito dinheiro que vai para os partidos políticos, né? Muito dinheiro, né? Ok? Bom, e como se diz, esse dinheiro é importante para ser utilizado nas campanhas políticas, né? Já que nós temos campanhas de 2 em 2 anos aqui no Brasil, né? Praticamente de 2 em 2 anos nós temos campanhas aí. Ou, desculpa, de 4 em 4 anos, mas ela tem um intervalo de 2 em 2 anos, é isso que eu queria dizer. Mas só que só que uma fração desse dinheiro que é utilizado nas campanhas políticas, né? Por exemplo, na eleição geralmente, dá em torno de 3 a 10%, não mais do que isso, do dinheiro que é gasto nas campanhas políticas com os candidatos. Então, a justificativa para isso, eu acho que fica aquém da realidade, né? Então, essa é uma das críticas, né? E aí, o Aleph estava falando, e outros aí estão falando também, né? Será que o fundo partidário, ele deve ser extinto, né? Tem muita gente que defende e acha que ele tem que ser, sim, extinto, que as campanhas políticas não deveriam ser feitas com verbas públicas, as verbas públicas não deveriam ser utilizadas para financiar campanhas, né? Bom, mas essa é uma das principais críticas que se faz. Mas, por outro lado, daqueles que são a favor do fundo partidário, afirmam que
é importante ter esses recursos para os partidos políticos fazer as suas campanhas e almejar as suas representações nas instâncias políticas, né? A ideia é de que o fundo é importante porque também ele fomenta uma maior diversidade política. Ele traz uma autonomia financeira para os partidos políticos e com estes recursos conseguem fechar as suas contas, né? Esses são os argumentos favoráveis. Mas parece, né, que essa realidade não encontra eco, principalmente no modelo hoje que nós estamos vendo, né? Porque os partidos políticos, eles receberam aí muitas propinas e receberam propinas aí de empresas, de pessoas, de muita gente aí, e agora, como o Alan está falando, né, a gente fica assim, escreveu, justamente, o Altemar. E aí surge esse Caixa 2 e surge o financiamento público, né? Então, é complicado essa questão, né, do financiamento do fundo político partidário. Nós, como sociedade, deveríamos cobrar isso dos nossos políticos e encontrar uma outra solução, uma solução mais eficaz, para que os partidos políticos possam subsistir e, principalmente, também uma maneira mais correta dos gastos dessas campanhas eleitorais, né? As campanhas eleitorais são altíssimas, muito caras. O TSE, a Justiça Eleitoral, de maneira geral, nos últimos anos, vem tentando limitar essas campanhas eleitorais aí. Não tem sido fácil, mas ainda assim é muito caro. É muito caro mesmo, principalmente para as eleições pelas eleições, nas eleições majoritárias, né? Porque um candidato ele tem que fazer, e o partido político tem que fazer campanha no Brasil todo. Só que se utiliza de muitos subterfúgios para fazer essas campanhas políticas. E vai utilizando, e utiliza demais a mídia, né? Para essas campanhas. E até alguns anos atrás eram permitidos comícios e etc., showmícios, né, na verdade. Então, era muito caro, ainda continua muito caro, né, gente? Então, a crítica que se faz hoje a distribuição desses recursos, tá? É muito grande, né? Bom, outro problema também a respeito desses fundo partidário é que a grande maioria de parte desses recursos, ele vai para os partidos de maior expressão, maior representatividade dentro do próprio Congresso. Então, aqueles partidos, né, que são mais antigos, aqueles partidos que têm, que são maiores e que têm várias pessoas que foram eleitos, então eles recebem muito mais. Então, os partidos, eles vão recebendo mais dinheiro, têm condição de trabalhar mais esse dinheiro, fazer uma campanha melhor, e acaba que gerando uma vantagem em cima dos partidos menores, né? Outra crítica que se faz também à questão do fundo partidário é que esse dinheiro, né, ele poderia ser voltado, como o Aleph falou aí, para os serviços públicos, né? Essa é uma situação. Outra questão também é que esse dinheiro, uma crítica que se faz, e aí eu acho muito pertinente, é que muitos partidos políticos recebem esse dinheiro e eles são chamados de partidos fisiológicos, né?
que aqueles partidos pequenos, que não têm consistência ideológica nenhuma e que existem literalmente para enriquecimento dos seus membros, enriquecimento daqueles que são os fundadores desses partidos políticos, né? Então, nós temos aí uma discussão muito grande hoje a respeito deste fundo partidário, né? Então, nós como sociedade, teríamos que parar um pouquinho, discutir isso daí, né? Porque não é fácil esse dinheiro todo, né? Ok? Bom, deixa eu mostrar, então, aquele slide que nós estávamos conversando. Esses são os partidos políticos. E aí a gente vai conversando e vai voltando aqui, né? Porque tudo que da nossa discussão está relacionado com os partidos políticos e com esse sistema eleitoral nosso, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre os sistemas eleitorais, né? Vamos começar e vamos discutir isso com vocês. Bom, quando se fala em sistema eleitoral, a primeira ideia que vem à nossa cabeça é que o sistema eleitoral é um sistema democrático. Como vocês já estudaram lá no primeiro período, em entes federativos e ciência política, os gregos inventaram a democracia. A democracia é uma característica do sistema republicano, tá? Que é baseado justamente na livre escolha, onde cada pessoa pode escolher o seu candidato e participar ativamente de uma forma de governo. Então, a palavra democracia, ela vem de demos, povos, kratos significa poder, significa autoridade, né? E então, esta ideia, a ideia de democracia nasce lá no quarto século antes de Cristo, lá na Grécia, com os gregos, né? Que trabalhavam muito essa ideia de democracia. Eles iam para as praças públicas naquela época e ali discutiam. As praças eram chamadas de ágoras, né? Para quem mora aqui em Anápolis e conhece ali a Praça do Ancião, um cantinho onde tem umas arquibancadas, e embaixo tem uma forma ali onde o pessoal anda de skate. As ágoras têm aquela dinâmica, né, na Grécia Antiga. Tinha aquela praça, as pessoas sentavam em arquibancadas, as pessoas queriam discutir, debater, e desciam lá para baixo, debatiam, davam opinião, e aí, no final, era feita uma votação, e aí poderiam, então, assim era discutido, e assim era definido as coisas para a polis, né, para a cidade grega Atenas, né. Bom, esse conceito de democracia, ele vai ser ampliado com as revoluções francesa, que vocês também já devem ter estudado, ou vão estudar, né? Eu sei que vocês estudaram isso no ensino médio, né? Mas eu estou falando aí mesmo na faculdade. Tá? Então, na França, a Revolução Francesa foi a derrocada do absolutismo francês, e logo após do acontecimento da Revolução Francesa, foi-se instaurado, então, uma república democrática, onde as pessoas escolhiam seus representantes. E a Revolução Americana, né, logo após a independência norte-americana da Inglaterra, as 13 colônias americanas, então, eles criaram um sistema presidencialista, e ali, depois de alguns anos, ele cria a ideia de república, baseado nos princípios, então, da própria Revolução Francesa, de igualdade, liberdade e fraternidade,
tá? Como está escrito aí no slide, como está escrito aí no slide, isso foi importante, tá? Porque a ideia de democracia passa a ser baseado nesses três princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade, porque trouxe a ideia de isonomia, de todas as pessoas serem iguais entre os cidadãos. De liberdade é que todas as pessoas teriam a liberdade para escolher os seus próprios candidatos, teria o livre-arbítrio, né, a capacidade de livre escolha, pensada pelos filósofos gregos. E a ideia de fraternidade, que é a ideia de respeito ao bem comum, a ideia de respeito à segurança jurídica, como um tripé que organizaria, que funcionaria e que organizaria um Estado democrático, né? E que vai configurar o Estado moderno. Ah, Bom, e aí nós já estamos trabalhando com vocês direitos políticos e os direitos fundamentais, e tudo isso surge a partir desta ideia de democracia. Então, a capacidade de livre escolha do cidadão está relacionada com os direitos políticos. E como nós falamos com vocês, os direitos políticos estão elencados na nossa Constituição no artigo 14, e que é o direito das pessoas participarem ativamente do Estado, de exercerem o poder do Estado, por meio dos seus representantes, ou ele próprio saindo candidato, ele próprio saindo como um candidato. Então, esta ideia dos direitos políticos está elencado lá no artigo 14, que nós já vimos, né? No artigo 5º em diante, nós vamos ter aí os direitos fundamentais. Nos direitos fundamentais da pessoa humana, basicamente, o artigo 5º da nossa Constituição diz respeito à própria Declaração dos Direitos Humanos, né, que foi criada em 1948. E, então, ali tem também a expressão dos direitos fundamentais, e nós podemos encontrar várias nuances dos direitos políticos ali, principalmente logo após o artigo 5º, que fala que todas as pessoas têm iguais direitos, independente de raça, cor, posição social e etc. E logo após um pouquinho, já nos seus incisos, já vai dando a ênfase na liberdade. Liberdade de religião, liberdade de casamento, liberdade de ir e de vir, e liberdade de escolher os seus próprios candidatos, né? Esses assuntos que nós estamos debatendo está tudo aí no artigo 14 ao 17, como já falamos para vocês, e que é pertinente à nossa discussão do direito eleitoral. Bom, nós temos um sistema eleitoral. Esses direitos políticos, quando eles são exercidos neste ambiente, surge um sistema eleitoral. Esse sistema eleitoral é um ambiente propício, é um ambiente onde se dá a escolha dos nossos candidatos, é onde se dá um momento chaves para a escolha de candidatos, e aonde também as pessoas, ou os cidadãos comuns, né, como nós, vamos exercer o nosso direito os nossos direitos políticos, principalmente através do voto. Então, quando nós falamos em sistema eleitoral, hoje nós estamos dizendo que é um sistema ou é um conjunto de regras e procedimentos pelo qual se exerce a democracia. É o meio pelo qual os institutos democráticos são utilizados e aperfeiçoados. O sistema eleitoral é um conjunto de regras, regramento necessário para a garantia da democracia, quando do trato da representação do Estado por meio da escolha de cargos eletivos estabelecidos constitucionalmente. Então, o sistema eleitoral é um conjunto de regras que estabelece o momento da escolha dos cidadãos aos seus representantes dentro do nosso país. Tá? Bom, e aí, antes de a gente avançar e identificar como é o sistema eleitoral brasileiro,
é importante nós discutirmos aí quais são os critérios reais, os critérios essenciais, tá? Ou elementos essenciais para auferir um sistema democrático, um sistema eleitoral democrático. Por quê? Porque existem muitos sistemas eleitorais em vários países do mundo que ele não é democrático, ele é totalitário, ele é um sistema eleitoral que é inócuo, já que ele só tem praticamente um partido, é um partido do governo, que governa lá com mão forte, então esse sistema é muito simples, esse sistema é simplesmente uma condição sui generis para que exista um momento de justificar o poder político de quem está lá em cima, né, quem está governando. Mas, enfim, desses critérios para garantir um sistema democrático, amplo, ele precisa, primeira coisa, ter um sistema onde a pessoa pode, por meio do voto, escolher os seus candidatos, da maneira como ele quiser. E esse voto, a escolha desses representantes, que serão os nossos representantes, é feito por meio de um voto majoritário, quando nós votamos numa pessoa para cargos no executivo, e votos proporcionais, onde nós votamos na pessoa e votamos também no partido político. Mas a expressão máxima independentemente de ser um voto majoritário ou um voto proporcional, é que no sistema eleitoral democrático ele é caracterizado pelo voto. E quando é que se vota? Se vota nas eleições. Então, quando se tem eleições periódicas, então se exerce esta capacidade, esse direito subjetivo da pessoa, que é o próprio voto, né? A outra característica, como vocês podem perceber aí, é a participação e a competição, né? Vejam, é importante no jogo político ter a participação mais ampla possível de todas as pessoas que queiram participar deste jogo. Nesse sentido, por exemplo, o sufrágio, o voto do cidadão brasileiro, ele é universal. Então, todas as pessoas podem votar. Todas as pessoas, lógico, seguindo aquelas características que nós já trabalhamos com vocês, as pessoas, os homens podem votar, as mulheres podem votar, independente da sua ideologia, independente de gênero, independente de posição religiosa, de poder econômico. Então, as pessoas podem participar ativamente deste processo. Quanto mais ampla e for esta participação, mais democrático é o sistema político. Outra coisa, se houver competição, também é importante. No mundo de competitividade, existem, logicamente, as suas vantagens, seus aspectos positivos, né? Por quê? Porque você pode escolher o seu candidato, você pode medir o seu candidato, você pode oferir qualidade a este candidato. Logicamente que você vai votar num candidato que procura solucionar os problemas, coloca os problemas da sociedade em primeiro lugar, que tem bandeiras, que tem projetos, né? E existem pessoas aí que simplesmente surgem e que participam dessas campanhas eleitorais com o objetivo simplesmente de depois conseguir algum favor político, né? Então, quanto maior for a participação e a competição, melhor mais democrático o Estado, mais democrático o sistema eleitoral e isto é positivo. E é nesse sentido, inclusive, que o Brasil escolheu o pluripartidarismo.
O pluripartidarismo faz com que nós tenhamos aí muitos partidos políticos e com vários candidatos que são, cada partido políticos desses aí colocam nesta competição vários candidatos, então nós podemos escolher diversos deles e podemos votar de diferentes maneiras. Então, são possibilidades amplas para o eleitor poder escolher os seus candidatos, né? Bom, outro ponto importante, a eleição, ela deve ser livre e competitiva, como nós já falamos, né? Ela precisa ser livre. Ó, um detalhe, tá? Não é porque um país é bipartidário que não tem competitividade. Observe a eleição que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Então, nós estamos vendo apesar de lá não ser bipartidário, né? Mas nós temos dois partidos que praticamente respondem por 98% do eleitorado norte-americano. Lá, a competitividade para essa eleição tem sido muito grande, muito grande. Então, as eleições norte-americanas sempre tiveram competitividade. Dá uma diferença de, no máximo, 10% de votantes, de diferenças de um candidato para outro, no máximo. São sempre as escolhas ali. Então, mostra-se uma competitividade muito grande, apesar de ter os dois partidos majoritários. Bom, mas é fundamental que as eleições sejam livres. Se nós não tivermos eleições livres, proporcionais, né, garantindo igualdade de condições para todos os partidos políticos e pessoas também que participam no pleito, nós temos um problema problema dentro do sistema político. Então, muitas vezes, quando uma eleição é cerceada por meio de fraudes, por meio de perseguições políticas, uma série de situações, então o sistema eleitoral ele se torna defeituoso, ele não se torna representativo como deveria ser, né? Então, eleição deve ser sempre livre e competitiva. A competição entre candidatos, tá? Que formam programas e que tomam posições, tá? Competição entre candidatos. As eleições, elas precisam ser a competição entre candidatos não pode ser a competição do poder econômico. É lógico que, pelo menos formalmente, isso não deveria ser assim. A gente sabe que quem tem mais poder econômico tem mais poder de barganha na eleição e acaba sendo favorecido. Mas, na prática, deveria haver, sim, essa competição, mas essa competição entre candidatos, mas que todos fossem em igualdade de condições, né? O TSE, a Justiça Eleitoral Brasileira, tem trabalhado no sentido de diminuir essas diferenças. Lógico que isso não é fácil, né? Isso é um problema conjuntural, estrutural já, mas tem melhorado essa situação. Haja visto, por exemplo, que mulheres, por exemplo, não saíam candidatos, negros não saíam candidatos, enfim. Agora, hoje, já pode, né? E já a participação já é bem maior. A ideia básica, quando se fala num sistema eleitoral competitivo, democrático, era que todas as pessoas pudessem debater, tá? Programas políticos e posições, ideologias. Na prática, seria isso. A ideia, né? A ideia nisso. Assim, outra coisa que acabamos de falar aí é a questão da igualdade de oportunidade, né? Seria essencial. Eu estava lendo há pouco instante, hoje cedo, aliás, mais precisamente, sobre a questão desses fundos partidários, os caciques políticos, né? Aquelas pessoas que são chefes dos partidos políticos, ele tem recebido mais dinheiro mais dinheiro do fundo partidário para as campanhas do que aquelas pessoas que estão entrando agora
neste processo eleitoral, político eleitoral, né? Eles têm recebido mais, e na medida em que ele vai tendo mais tempo na representatividade dele, no Congresso, nas câmaras estaduais ou câmaras de vereadores, então ele vai recebendo mais. Bom, isso daí não expressa a igualdade de oportunidade para as candidaturas, né? E aí nós já observamos uma diferença. Então, esse sistema teria que ser aprimorado. Um outro ponto importante é a liberdade de eleição por voto secreto, né? Isso é muito bom, isso é excelente, né? As pessoas terem que votar, tá? E votarem secretamente, né? Quer dizer, você é dono do seu voto, você não precisa ser influenciado, você já é impactado no dia a dia pela conjuntura social, no momento do seu voto, uma série de circunstâncias, né? Mas já houve época, aqui mesmo no Brasil, que o voto não era secreto. As pessoas iam votar e os candidatos já sabiam em quem que você ia votar, sabiam, tinha uma pressão muito grande, isso era uma cobrança muito grande em cima do voto das pessoas. Então, na medida que foi instituído o voto secreto, isso já deu mais qualidade para o voto e para a própria eleição como um todo, né? Bom, o sistema eleitoral não deve provocar resultados, não deve o sistema eleitoral não deve provocar resultados negativos, perigosos, tá? Para a democracia. O sistema eleitoral não deve provocar resultados perigosos para a democracia, tá? Ou seja, ele tem que ser transparente, tá? As regras têm que ser iguais para todas as pessoas que vão ser submetidos ou que vão participar deste processo tem que estar em cima do mesmo conjunto de regras, em cima do mesmo regramento, para evitar com que a própria democracia ou o sistema político eleitoral seja questionado, né? Bom, as eleições, elas têm que ser periódicas, ela tem que ser por períodos, né? As eleições, então, ela tem que ser constantes. O objetivo das eleições, da periodicidade das eleições, é justamente você ter um parâmetro, é você ter uma medida e averiguar se aquela pessoa tem condições de continuar governando, se ela tem boas propostas, se ela tem condição de ser um bom representante seu. Se não for, na outra eleição você tira ele, tá? Então, mas tem que ter consciência disso, tem que cobrar disso, tá? E mesmo também as pessoas que, ao chegar a um cargo político, principalmente no executivo, a ideia básica nas principais democracias do mundo é que ela possa ter, tá? Ela possa alcançar um segundo mandato, como uma forma de prêmio por aquilo que ela fez. Mas, dali, encerra-se a sua participação ativa neste processo, tá? Por quê? Por quê? Para quê? Para dar oportunidade para outras pessoas, para que essa pessoa não se eternize no poder. Dizem, né? Aqui tem alguns sociólogos e alguns políticos que nós vamos trabalhar com vocês, afirmando que as pessoas, quando chegam ao poder, pegam gosto da coisa e depois não quer largar o osso de jeito nenhum, né? Então, isso é muito perigoso, a linha é muito tênue. Então, tem que ter um limite para as pessoas participarem. Na Grécia Antiga era assim, né? Na Grécia, a ideia de democracia era isso. Você poderia ser eleito, você poderia ser o representante para o povo, mas depois que você cumpriu algumas etapas, você fica lá sentadinho,
você pode dar as suas opiniões, você pode servir de conselheiro, é, você pode trabalhar auxiliando o gestor, mas você não poderia concorrer indiscriminadamente a esses cargos no executivo, tá? Então tem que ter esse limite, é preponderante isso é fundamental no sistema eleitoral. Na Rússia, nós temos lá Vladimir Putin, que todo ano é eleito. Ele vai, acho que ele foi eleito agora, eu não me lembro se ele vai para o 24º ano de mandato, ou se ele foi eleito para o 20º ano de mandato. Eu sei que ele já está lá no poder, já tem 20 anos praticamente. Será que esse sistema eleitoral, ele é perfeito? Será que ele é bom? Né? O concorrente dele foi, inclusive, envenenado, né? Então, as pessoas querem ficar ali o tempo todo no poder. E tudo isso é importante para dar transparência nessa discussão toda, né? A transparência nesse sistema político é fundamental, tá? Para que possamos, inclusive, acreditar nisso, que ele é um bom sistema eleitoral. Olha, e outra coisa, aqui no Brasil, nós temos um sistema eleitoral que está ainda se consolidando, e ele é muito bom, ele é um dos melhores do mundo, tá? Nós somos a terceira maior república do mundo, tá? Nós somos a terceira maior república do mundo. Nós perdemos para a Índia, perdemos para os Estados Unidos e depois nós somos o terceiro. Nós somos modelo, tá? E mesmo assim, nós discutindo isso aqui nessas aulas, aqui esses dias com vocês, nós criticamos muito o nosso sistema eleitoral. Mas, no entanto, ele é muito bom, melhor do que de várias outras nações que têm uma democracia mais antiga, mais sólida. Nossa democracia só tem 30 anos, 32 anos, né? Então, isso é fundamental, essas características aqui que nós estamos falando com vocês, dando transparência, mostrando, levando o povo a acreditar nesta realidade, levando o povo a acreditar que as eleições são importantes, né? Outra questão, outro critério fundamental é a divisão dos processos de eleição entre os poderes, né? Cada macaquinho no seu galho, né? O executivo, ele tem que criar condições para que haja eleições, ele não pode criar obstáculos, ele tem que oferecer o aparato do Estado para que haja essas eleições, ele não possa, que o Estado não possa influenciar negativamente nos partidos políticos, no próprio sistema democrático, com a intenção de reprimir a liberdade democrática, principalmente, né? O judiciário, ele deve regulamentar não, mas ele deve regular as regras, as normas no pleito eleitoral, e o legislativo deve criar as leis específicas para conferir, auferir uma boa eleição, né? Uma boa eleição. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui o comentário. Ok, Aleph. Tem uma Ana que está gastando seu tempo de TV só para... isso é complicado, né? Altemar, falando de democracia, o senhor viu que o presidente está querendo realizar um plebiscito para mudar a Constituição.
Não, eu não vi. Eu vi um senador fazendo crítica ontem, né? A respeito aí para mudar a Constituição. Não acho que precisa mudar, não. Já foi a época, né? É porque domingo teve o plebiscito que aconteceu lá no Chile para mudar aquela Constituição, né? Que é uma das boas constituições que nós temos na América Latina. Só que eles não estavam contentes com aquela Constituição, principalmente pelo simbolismo dela toda, né? Aquele simbolismo grande que aquela Constituição expressava, né? Mas eu não vi o presidente especificamente querendo fazer um plebiscito para modificar a Constituição. Isso aí eu não vi. Eu vou deixar para a gente conversar melhor sobre isso aqui, Altemar, sobre tempo de TV, propaganda política partidária, na próxima aula, que já é objeto disso, né? Não entendi, Adaías. Tem algum direito fundamental que seja direito político implícito? A ideia de igualdade mesmo, ela, não sei se eu consegui, se é isso que você está querendo perguntar, mas a ideia de igualdade dentro do processo eleitoral é algo implícito dentro do sistema. A ideia de que as eleições possam acontecer com as mesmas oportunidades para todas as pessoas, entre aqueles que são pobres e ricos, que têm baixa ou média ou alta escolaridade, enfim, essa era a ideia. Essa, pelo menos, é a ideia. Tem um candidato que está gastando seu tempo de TV só para ter. Realmente, tem mesmo. Isso é muito comum, tá, Altemar? Nas campanhas políticas, né? Então, às vezes, às vezes, há uma pulverização principalmente para cargos públicos majoritários, há uma pulverização de candidaturas, né? E aí nós temos um grupo de A de um lado e B de outro. Então, nós temos aí 2 ou 3 que vão ganhar, que vão disputar a eleição pau a pau até o final, e tem essas outras pessoas, esses outros grupos que na prática, eles têm intenção de minar o concorrente político, né? Ou o partido político do outro. E depois, se der um segundo turno, ou alguma coisa assim, ele pende para o adversário político. Isso é comum. Aí eu vi isso mesmo, né? Eu vi isso mesmo. Tem gente, então, gastando muito tempo aí para se manter, aí. Se for o que eu estou imaginando, não vou ficar falando aqui, mas se for o que eu estou imaginando, inclusive ele sai candidatos a outras vezes, já saiu outras vezes, e é uma maneira dele se garantir lá com cargos públicos, né? Não sei. Depois vocês pesquisem aí e vejam como é que faz, né? Bom, então, eu quero deixar claro com vocês que democracia versus eleições são dois termos que não se confundem. Ou seja, uma é a ideia, uma é a parte subjetiva e a outra é a parte pragmática, é a parte material da situação. Né? Quando nós falamos aqui no sistema livre de escolha, nós estamos falando de democracia. Quando se trata em eleições, nós estamos falando da coisa de maneira objetiva, pragmática. É o ato se consumando, né? Bom, e aqui nós já falamos, né? Nós temos a Constituição Federal de 88, que é chamada, que é apelidada de Constituição Cidadã. É Constituição Cidadã porque nós saímos de uma ditadura militar que durou até 85, né? E então, quando ela foi criada, ela veio
todos os objetivos de consolidar as liberdades civis e políticas do cidadão, né? E também garantir, no aspecto social, a vida, dar melhores condições de vida ao cidadão, né? E no que diz respeito aos princípios democráticos expressos na nossa Constituição, está até escrito nos artigos 1, 2, 3 e 5, tá? É imprescindível que todos vocês decorem, inclusive, tá? E vejam esses princípios democráticos aí, expressos na nossa Constituição, né? Que são a soberania, que são a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o próprio pluralismo político que nós estamos falando aqui, a ideia de sociedade livre, justa, solidária, da erradicação da pobreza, da marginalização, das desigualdades sociais e regionais, da promoção do bem comum, da prevalência dos direitos humanos, da independência nacional, do princípio de autodeterminação dos povos. O princípio de autodeterminação dos povos é a ideia de que cada pessoa tem o direito de escolher o seu candidato, tem o direito de participar deste processo todo, da igualdade entre os estados, da defesa da paz, da solução pacífica dos conflitos, do repúdio ao terrorismo, ao racismo e etc, etc. São cláusulas pétreas do nosso Estado Democrático de Direito que não podem ser modificados e que são a base da nossa Constituição, né? Bom, na nossa discussão aqui, é importante, tá? Importante vocês diferenciarem dois conceitos fundamentais quando nós falamos em sistema eleitoral. O primeiro conceito é sufrágio, e o segundo conceito é voto. Sufrágio é uma capacidade subjetiva das pessoas terem de escolherem os seus representantes por meio do voto. Então, é uma capacidade eleitoral. Então, sufrágio diz respeito ao direito de votar e o direito de ser votado. Então, sufrágio é a capacidade subjetiva de exercer os seus direitos políticos, que nós discutimos com vocês lá no artigo 14 da Constituição, nos primeiros dias de aula, né? E voto é a ação, voto é o ato, tá? É a maneira, a forma material de nós expressarmos esse direito subjetivo, tá? É o direito objetivo de ir, é a ação. Então, nós temos que diferenciar bem isso daí, colocar muito bem isso na cabeça, porque muitas vezes são tratados de maneira errônea, como se fossem sinônimos, sufrágio e voto serem a mesma coisa. Apesar de estar relacionado no mesmo ambiente, eles não são a mesma coisa, tá? Bom, e aí tem uma questão, tá? O voto no Brasil é um direito ou é um dever, né? E essa é uma discussão aí que a gente vai ficar discutindo aqui, vocês já devem ter discutido aí com, sei lá, com o professor Teberge, por exemplo, ou outra professora, ou professor de entes federativos, e a gente começa essa discussão aqui e vai para frente, né? Se eu tenho um direito de liberdade de escolher os meus candidatos, e eu também tenho um direito de participar da eleição, né, deste processo todo, então eu teria o direito de votar ou não? Porque eu sou obrigado a votar. Ali tem a expressão de que o voto é obrigatório. Será que isso não fere o meu direito de liberdade? Então, essa é uma discussão, né? Eu acho, agora, minha opinião, tá? O voto, diante da situação política do eleitor brasileiro, que muitas vezes é descrente com todo este processo, eu acho que o voto, ele tem que ser obrigatório.
é a única maneira ainda, tá? É a maneira mais eficaz de fazer com que as pessoas se engajem-se na luta pelos seus próprios direitos políticos, tá? Então, eu acho que no Brasil, isso é minha opinião, tem gente que está me ouvindo, tem opinião distinta, tem doutrinadores aí que têm opinião também distinta da minha, mas eu penso, tá? Eu penso que é fundamental que as pessoas hoje, no Brasil, tá? Possam ter, ter essa obrigação de votar. Porque se deixar, as pessoas não irão votar. Na discussão lá, no primeiro dia da política lá, com o professor Eberge, eu imagino que alguns de vocês perguntaram assim, poxa, eu vim estudar direito, e aqui no primeiro período, nós estamos aqui discutindo política, e eu que nunca gostei de política, e eu que não aguento mais ver política, né? E aí cheguei aqui. Então, por que isso? Para que isso? Então, essa discussão, ela é muito pertinente. Nós preferimos discutir futebol, religião, né, novela, do que muitas vezes estar discutindo política, e esse é um problema sério, isso aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, eu estava observando, lá nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, e as pessoas, a eleição vai acontecer, se eu não me engano, semana que vem, e já 45 milhões de pessoas já foram votar, o seu voto secreto, né? Estão votando pelo correio, e já chegaram 45 milhões de pessoas votando, tá? Então, eles se sentem no direito de participar ativamente deste processo, e eu acho que aí seria muito positivo. Só que a consolidação, a ideia de democracia, a ideia de participação política para eles é bem maior do que a nossa. A democracia deles já estão muito bem consolidada, né? E enquanto que nós aqui ainda capengamos, né? Como eu falei, nossa democracia só tem 30 anos. Antes desses 30 anos, nós passamos por 20 e poucos anos aí de um processo político calamitoso, né? Triste, de governos totalitários. Nós já tivemos aí diversas ditaduras na própria República Brasileira. Nós temos cento e poucos anos de república, 130, cento e poucos anos de república, 150, 1891, 120 anos, aí, 130 anos de república, e nós já tivemos aí muitas ditaduras. Então, nós temos um problema político, e nós temos que superar essa situação aí. Então, é direito ou dever? É uma resposta que a gente não vai conseguir dar aqui para vocês agora, né? Bom, vamos lá. O que você escreveu, Altemar? Não, eu também acho, assim, de acordo com o princípio da liberdade, Altemar, eu penso que o ideal, quando se diz respeito a isso, é que as pessoas deveriam ter o direito de votar, se sentir importante para ir lá e exercer esse direito, não ser obrigado. Mas para isso ele tinha que ter consciência política, né? Ter a consciência política. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas, as pessoas marcando que vai ter segundo turno aqui, né? Inclusive funcionários públicos, né? Os caras dando um jeitinho aí, dão uma escapulida aí para não votar, para não participar disso daí. Isso é ruim, né? Isso é muito triste. A gente, uma coisa complicada. Temos demais ainda que avançar, né?
E uma das formas de avançar é aqui, gente, com vocês, né? Se conscientizarem dessa necessidade. Bom, vamos lá, caminhando. Outra questão do voto. O voto é personalíssimo, né? Eu não posso dar uma procuração aqui para o Altemar, para o Maicon, sei lá, para a Ludmilla, para a Giovana, que está aqui, para ir pegar e votar por mim. Olha, eu gosto desse candidato, está aqui, vai lá e vota nele para mim, está aqui meu título eleitoral. Não, gente, isso já passou de época, tá? Antes, nós já tivemos período aqui mesmo no Brasil, onde as pessoas escolhiam qual candidato deveríamos votar. Não era nunca o nosso candidato, né? Então, só a partir do momento que o voto foi sendo, ele foi secreto, se transformou, passou a ser secreto, para diminuir essa questão. Ainda hoje, tem muitas pessoas ainda que não conseguem exercer a ideia de voto personalíssimo, né? Eles são obrigados, por uma série de conjunturas, principalmente conjunturas econômicas, a votarem em determinados candidatos. Isso é muito ruim. Mas o voto nosso é personalíssimo. Isso significa que nós temos liberdade para exercer este voto. E aí nós temos a liberdade de consciência. É a ideia de que eu posso escolher um bom candidato, né? Eu e minha esposa, nós estávamos aqui tendo um debate hoje, ontem, sobre isso. Nós estávamos fazendo uma caminhada, e aí ele falou assim, eu vou votar em fulano de tal. Eu falei assim, eu não voto nesse fulano de tal, mas nunca mais na minha vida. Nem nesse, nem no partido desse sujeito. Ele até falou assim, aí a discussão foi avançando, e eu falei assim, olha, mas eu me lembro de você falar até há 2 anos, até na eleição anterior, que você também nunca mais votaria nessa pessoa e nesse partido. Aí, aí veio, mas eu mudei de opinião porque foi muito ruim para o funcionário público. Nós estávamos discutindo. Ela também é funcionária pública. E então, aí a gente veio fazer essa discussão. Bom, mas a ideia presente aqui no voto personalíssimo é a ideia de liberdade de consciência. Então, cada pessoa escolhe, de acordo com seus interesses, da sua vontade, sua ideologia, da sua posição social, da sua posição religiosa, dos seus próprios interesses, né, o seu próprio candidato. Então, este é um ponto. E isto aí é importante dentro do sistema democrático. Bom, olha aqui, gente, a questão do voto aqui no Brasil, né? Do voto aqui no Brasil, não. Como é o voto? Como pode ser o voto, né? Já falamos, o voto pode ser secreto, mas ele também pode ser público, né? O voto nosso, ele tinha que ser sempre secreto. Tem que ser sempre secreto. Mas aqueles representantes que nós escolhemos, aí é outra opinião minha, tá, gente? Ele tem que ser sempre público. Aquele sujeito lá na Câmara, né, que nós escolhemos, aquele senador, aquele deputado estadual e federal que está lá nos representando, na hora de debater um assunto, na hora de escolher, tomar uma posição, ele tem que mostrar a sua cara, não pode ficar em cima do muro, né? Então, voto secreto ali, por exemplo, não deveria nunca existir. Obrigatório e facultativo, né? Obrigatório e facultativo. E aí a minha ideia, viu, Altemar e outros que estão aqui, é que o voto fosse facultativo, né? E eu ir lá e votar se eu quisesse ou não. Mas se o voto é facultativo, o que ganha é a liberdade de expressão, liberdade de consciência e assim por diante. E quando o voto é obrigatório, a minha liberdade, ela, de certa maneira, é cerceada. Como eu falei, eu concordo que aqui no Brasil, hoje, agora, diante dessas circunstâncias todas, principalmente, vamos chamar assim, diante do analfabetismo político, como diria Bertolt Brecht,
do brasileiro, do brasileiro, eu acho que o voto tem que ser obrigatório. Mas o ideal para mim é que esse voto fosse facultativo, porque ele expressaria uma vontade minha de participar importância não, Alex, ativamente deste processo. Outra coisa, entendeu? O voto pode ser direto ou indireto. Pode ser direto ou indireto. Direto é quando você vai lá e escolhe o seu candidato, né? E aí escolhe diretamente o seu candidato, tá? E indireto é quando você escolhe o seu candidato para ser o seu representante. Bom, aqui também tem outra discussão e a gente vai avançando depois, né? Qual que é a melhor forma? É direto ou indireto? Qual que é a melhor forma de expressão da democracia? Eu não vejo dificuldade nenhuma de expressão da democracia por termos um voto direto ou por termos por termos voto indireto. Como eu disse lá nos Estados Unidos, a escolha do presidente não é diretamente. Eles escolhem o presidente dentro de um colégio eleitoral e eles vão escolher o seu presidente, vão votar ali, mas quem vai escolher, de fato, o presidente nos Estados Unidos é o colegiado. É um colegiado que tem que seguir aquilo que tem que seguir os resultados da urna, né? Mas ali é uma maneira de exercer também a democracia de forma indireta, e não tem problema nenhum, né? E existem votos igual e desigual. O voto aqui no Brasil é igual, tá? E deve ser igual, nesse caso aqui, tá? O voto igual o meu voto vale tanto quanto o voto de vocês. Meu voto vale um voto só. O seu vale um voto só. Existem países que existem votos desiguais. Por exemplo, países em que as pessoas mais idosas, o voto vale mais, vale dois, por exemplo. Às vezes, aquele que tem maior graduação, maior nível de conhecimento, vale mais. Às vezes, os lords, né, o voto tem um peso maior. E assim por diante, tá? Bom, aqui no Brasil, nós temos o sistema majoritário, nós temos dois principais sistemas eleitorais, que é o sistema majoritário, tá? E nós temos o sistema proporcional, e o sistema proporcional, tá? O sistema majoritário é o sistema em que você escolhe um determinado candidato, tá? E o candidato, ele tendo a maioria dos votos, ou maioria absoluta dos votos válidos, ele, então, é eleito, tá? Então, ele tem que ter 50%, pelo menos 50%, mais um, para ser eleito majoritariamente. Então, no sistema majoritário, aquele que tem mais votos, no sistema majoritário, aquele que tem mais votos ganha eleição. Ele chega ao cargo político, tá? Então, eleições majoritárias, quem tem mais votos, ele é o vencedor do pleito, tá bom? Aqui no Brasil, nós temos eleições, e eu vou mostrar depois para vocês, nós temos eleições para os cargos no Poder Executivo, que são utilizados no sistema majoritário, e para o Senado Federal também, né? Então, eleições para presidente, governador e prefeito, tá? E também senadores, são utilizados, o sistema majoritário. Será eleito aquele que vence, aquele que tiver mais votos, tá bom? Aquele que tiver mais votos.
no caso, para presidente, governador e prefeito, ele precisa ter, tá? 50% mais um. Caso contrário, ele não poderá ser eleito, tá? Se ele tiver 20% de votos e o outro tiver 15% de votos, aí tem que fazer outra eleição, tá bom? Essa é outra situação que a gente discute depois. Bom, mas se a pessoa não tiver conseguido 50% de votos mais um, então faz um segundo turno, tá? Para cidades com mais de 200 mil habitantes, tá? Basicamente para a presidência e para governos estaduais, tá bom? E nós temos o sistema proporcional. O sistema é um sistema de representação da sociedade, tá? Onde as pessoas vão votar basicamente no partido político, tá? As pessoas votam no partido político. Esse tipo de eleição, ele é principalmente para os nossos representantes, nas câmaras de deputado e etc, tá? Câmara de deputado estadual, federal, nas câmaras de vereador. Então, quando nós vamos escolher, por exemplo, o vereador, nem sempre aquele que tem mais votos vai ser eleito, vai ser a coligação dele o que elegerá uma pessoa, tá? Então, esse sistema de proporção, no sistema majoritário, você vota na pessoa, no sistema proporcional, você vota no partido político. Aqui nós temos um sistema misto no Brasil, tá? A ideia do legislador era fazer com que as pessoas tivessem mais liberdade de expressão e mais liberdade de escolha, podendo escolher a pessoa ou poder escolher um partido, tá? Ok? Aqui, esse sistema proporcional, como é que é calculado isso? Como é que acontece, né? Então, daqui a pouco eu falo com vocês, vou mostrar isso para vocês especificamente. Alguém quer falar? Não, né? Bom, eu já mostro aqui esse modelinho para vocês, está até escrito aqui, então nós temos para saber uma eleição de uma pessoa, no sistema proporcional, nós temos que definir um coeficiente eleitoral, aquilo que se chama de coeficiente eleitoral. Como é que eu vou descobrir esse coeficiente eleitoral? Tá? Eu tenho que pegar o total dos votos válidos, todos os votos válidos na eleição, e dividir ele pelas cadeiras disputadas, né? E aí nós vamos pegar os representantes de cada partido, vamos dividir o número total dos votos de cada partido, total de votos de cada partido, pelo coeficiente eleitoral. E ali, então, a gente definirá quantos candidatos serão eleitos por partidos políticos. Eu vou mostrar esse cálculo daqui a pouco para vocês no slide para frente. Deixa eu ver quem está chamando. Coeficiente, isso, Altemar. Não, 260, o quê, o Altemar? Vinte e três é o número, né? 23 é o número de vereadores. O 260 é o número que nós temos aqui em Anápolis de eleitores, né, hoje. Mas é contado esses 260 eleitores ou são os votos do dia lá da votação, apurados, do total? Aí a gente, agora entendi, é isso mesmo. Aí a gente tira o coeficiente eleitoral. Aí depois disso a gente vai pegar e vai ver quanto é que cada partido, por exemplo, vai receber de votação, né? Digamos que um partido A receba 20 mil votos em todos os candidatos, né? E aí depois a gente pega 220, ou digamos, 50 mil votos dividido pelo coeficiente eleitoral. E ali nós vamos ter um número de cadeiras específicas.
É uma engenhoca, né? Eu vou mostrar daqui já já para vocês. É uma engenhoca isso aqui. Inclusive, é uma das críticas que se fazem ao sistema proporcional brasileiro, tá? Porque existem outras formas de proporcionalidade mais simples em outros países. Alemanha, Suécia, e aí a gente conversa. Bom, mas o sistema proporcional, ele visa assegurar correntes de opiniões, né? Essas correntes de opiniões, elas estão expressas nos partidos políticos, né? E aí, o eleitor, ele vai escolher qual ideologia, qual programa ele vai querer, né? E aí ele vai buscar aí um número de representantes proporcionais às suas forças eleitorais, né? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é definir o coeficiente eleitoral. Então, como é que se define esse coeficiente eleitoral? Soma-se todos os votos válidos de uma eleição, digamos que fosse 260 mil, né? 260 mil eleitores, 262, né? 260 mil, dividido por 23, que é o número das cadeiras que nós temos para vereadores aqui em Anápolis. E aí a gente tem coeficiente eleitoral. Deu quanto aí, gente? Faz a conta aí, né? E aí nós temos um coeficiente eleitoral, né? Soma-se todos os votos válidos em cada eleição, divide-se depois pelo número de cadeiras, que aí obtém o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral é o número mínimo de votos que um partido deve ter para eleger cada candidato, né? Então, fizeram a conta aí mais rápido que eu, só para nós termos um parâmetro aqui. Deixa eu falar para vocês. Cadê? Sumiu minha computadora. 260 dividido por 23. Cada partido político, cada partido político, ele precisará de 11 mil votos, tá? Ou aquele partido, ou aquela coligação, para eleger um vereador aqui, tá? Então, somando todos eles, precisam de 11 mil votos. Então, todos os candidatos dentro daquele partido precisarão de, em média, de 10 a 11 mil votos aqui, tá bom? Isso para votos válidos, tá? Talvez menos um pouquinho, tá? E aí depois vai estabelecer-se o quociente partidário, né? Após os votos obtidos por cada partido ou coligação partidária, que são os chamados votos de legenda, então todos os votos são divididos pelo quociente eleitoral, obtendo-se assim o número de eleitos por cada agremiação político-partidária, né? Okay? Bom, nos sistemas eleitorais, nós temos o sistema de listas, nós temos outros sistemas também eleitorais, tá? Que não é aqui o caso do Brasil. Nós temos os sistemas de lista aberta, nós temos o sistema de listas fechados e nós temos um sistema distrital, tá? O sistema de lista aberto, tá? A eleição dos candidatos do partido é formada pela escolha direta da população. Então, os partidos políticos, eles oferecem aquele número específico, né? Aliás, o fechado, um número específico de candidatos. E aí você só tem aquela lista para vocês pegarem e escolher aquele candidato. No sistema de lista aberto, vocês têm uma quantidade maior de candidatos para escolha. Inclusive, em alguns países que adotam o sistema de listas aberto, eles aceitam candidaturas avulsas, né? Não precisa da pessoa estar necessariamente no partido político. E aí você vai escolher se vai votar nele ou se vai votar no partido político, tá? E nós temos um sistema distrital. É um modelo, inclusive, que está querendo ser implantado aqui no Brasil, tá?
é um modelo onde a escolha dos candidatos ao legislativo se dá pela disputa direta entre os candidatos de um mesmo partido e de partidos diferentes de forma majoritária, no âmbito do distrito eleitoral. Vamos pensar que partido A e partido B, cada um tenha 5 candidatos. Partido A, 5, partido B, 5 candidatos. Então, todos nós temos que escolher os candidatos dentro do sistema distrital. E quem tiver mais votos, então, representará aquele distrito especificamente. Ok? Bom, esse aqui é o slide nosso. Ixi, acabou a aula. Olha, vamos lá ver as perguntas. Eleição anterior foi quase 10 mil votos, isso. Acho que 8 mil, 32 mil, ou mais. Isso, mais ou menos. É porque tem que saber os votos válidos, né? A gente tem que somar os votos válidos. Ok, gente, então nós demos aqui um panorama geral para vocês, tá? Um panorama geral do sistema eleitoral, tá? E na aula que vem a gente vai conversando e vai terminando a nossa discussão, tá bom? Esses slides já estão postos, estão colocados lá. Deixa eu chamar aqui, fazer a chamada rapidamente aqui com vocês, tá bom? A Daías, aí põe um okzinho aí, tá? A Daías, Adriano, a Ageu, Aline, Altemar tá aí, Bruna Calafange, Bruna Valeriano, Bruno Castro, Camila, Cristiane, Dalit, Danilo, Débora Costa, Júlia, Edival, Emirene, Flávia, Francisco, Gabriel Neves, Gabriel Oliveira, Gabriel Viana, Giovana Souza, Gilvana Ramos, Gustavo Reis, Ítalo Pacheco, Ítalo Prado, Jaqueline Marques, Jefferson, Jéssica Sinfrônio, Juliana Pires, Júnior Alves, Carol, Cleiane, Luane, Manuel Gomes, Marco Antônio, Maria Eduarda, Marielle, Maiara, Michael Ítalo, Micaele, Patrícia, Rafael, Rodrigo, Santiago, Estela, Stephanie, Sidney, Tainara, Tiago Magalhães, Tiago Carlos, Tobias, Taiwan, Vanderlei. Tuane, presente. Tuane, eu vou aprender, tá, Tuane? Desculpa, tá? Normal isso. Todos os professores dão um erro. Tá, eu aprendo aqui. Vanderlei, Wallace, Wesley, o Igor. Presente, Wesley. Estou aprendendo a falar seu nome também, Wesley? É Wesley. Até o final eu chego lá, tá? Tá bom. Mais alguém? Ah, Carol não tinha chamado. Professor, Silvia também está presente, o senhor não chamou. É mesmo, passei por cima, Silvia. Agora eu vi. Mais alguém? Ingrid, coloquei Ingrid. Cleiane, falei, porque... Ítalo Pacheco, senhor Prois, professor? Os dois Ítalo. Falei sim, Júlia, eu vi o seu nome, tá bom? Valeu, professor, obrigado. Ok. Gente, então tá, nós vamos ficar por aqui hoje. Aline França, falei, Aline, já marquei, tá? Nós vamos ficar por aqui. E, bom, boa noite, então, para todos vocês, ok? Boa semana para todos, tá bom? Um abraço. Até mais.